Telefone 3812-9550. Muito boa noite, internautas, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando o programa Chamando Vencedores, uma realização da Igreja em Cosmópolis, que se reúne na rua 22 de abril, número 47, no Jardim Planalto, todos os sábados às 20 horas e domingo pela manhã às 9 horas. Nosso encontro aqui na TV Jaguari é todas as terças, 18 horas e 30 minutos. Tempo de programa, aproximadamente 25 minutos. Então, convidamos você a permanecer conosco até o final deste programa, bastante rápido. Hoje vamos desfrutar da palavra de Deus sobre uma porção que o Senhor nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, onde ele inicia o capítulo dizendo através do apóstolo Paulo: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Depois, no versículo 6, ele nos diz: Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Olha só, o Senhor está nos dizendo que relativamente ao dia do Senhor, que é o dia da sua volta, ninguém sabe o dia nem a hora, senão o Pai. Porém, o Senhor nos faz uma advertência, ele fala que ele vem como o ladrão de noite. O dia do Senhor vem como ladrão de noite. Se o dono da casa soubesse que dia e horas o ladrão viria, ele ia vigiar a casa, não é verdade? Como não sabe, há uma necessidade de uma vigilância constante, né, para acautelar-se, para impedir que o ladrão o pegue de surpresa. Por isso a indústria da segurança vende muito hoje. Cerca elétrica, alarme, câmeras e por aí vai, né? Então, esse versículo ele faz uma referência a isso. Assim como o ladrão vem de surpresa para pegar o que há de melhor na casa, o ladrão não vem para furtar bobagem. Ele vem para furtar coisas de muito valor. Assim será o dia do Senhor, quando ele voltará e ele vai buscar arrebatar o que há de melhor. Ou seja, os cristãos, seus filhos, que forem considerados vencedores, serão arrebatados primeiro para reinar junto com o Senhor, receber o galardão que é o prêmio. E aí o Senhor também nos dá uma dica aqui, né, no versículo 3. Fala: quando estiver todos dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Essa paz e segurança, muitos irmãos em Cristo confundem com uma segurança e paz como ausência de problemas. Já ouvi alguns dizer que quando o mundo estiver numa paz total, quando estiver ocorrer a paz mundial que tantos anseiam, né, as lideranças, muitas lideranças mundiais, a ONU anseia pela paz mundial, quando ocorrer isso, quando cessar as guerras, a violência, então o Senhor virá. Não somente isso, essa paz, quando houver um equilíbrio econômico e financeiro em todo o mundo, ou na maior parte do mundo, quando estiver a economia estiver, né, de uma forma sustentável, garantindo as pessoas, quando não estiver passando por tanta situação de necessidades, quando houver emprego a todos, podemos dizer que haverá uma paz. O homem, quando ele está numa situação financeira muito boa, ele tem uma sensação exterior de paz, porque ele tem um plano de saúde muito bom, ele tem o carro do ano, ele tem uma casa confortável, então ele não tem muitas situações, tribulações no lado financeiro, e aí então ele tem uma falsa sensação de segurança. Porém, nós sabemos que a segurança que nos dá é o Senhor. Nada disso adianta ao homem. Então, podemos dizer que essa paz e segurança, que o versículo 3 se refere, também pode ser um equilíbrio econômico. Então, o Senhor virá nessa ocasião e vai pegar todo mundo de surpresa, né, como um ladrão. Ele fala assim, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz.
A mulher, quando ela está grávida e está nos dias do parto, né, pronto ali, às vésperas a dar à luz, dizem que ela tem, né, algumas dores, começa a sentir dores intervaladas. Então ela sente uma dor, passa um tempinho, começa a sentir dor como cólica, né? E aí, então essa dor ela vai se tornando cada vez mais próxima uma da outra, porque está chegando a hora, né, de dar à luz, da criança nascer. Então as dores representam as dores para a mulher que está para dar à luz, é o sinal de que a criança, o nascimento do seu amado filho ou filha está próximo. Então, as coisas que vêm acontecendo, os sinais que vêm ocorrendo no mundo hoje, nós podemos dizer que são dores. Grandes catástrofes, né, e episódios vêm ocorrendo. Você pode observar no noticiário, na TV, que ocorre uma catástrofe, passa um tempo, vem outra. Vem uma atrocidade que te deixa extasiado, né? Você vê na TV aí uma mulher que não só assassinou o marido, como esquartejou. Você fica abismado, fala, como é possível o ser humano fazer isso? Logo vem outra pior. De tempo em tempo vem uma. É o pai que jogou a filha pela janela e passa um tempinho, vem o outro lá que fez não sei o quê, aí passa um tempo, vem a mulher que esquarteja o marido. De tempos em tempos tem um caso que assusta a nível nacional. Podemos dizer que essas são dores de parto. Vem uma catástrofe com um avião, outra hora é um terremoto, é um tsunami que devasta. De tempo em tempo vem ocorrendo uma grande catástrofe. Podemos dizer que essas são as dores de parto, cada vez uma mais próxima que a outra. São sinais da volta do Senhor. Pelos acontecimentos mundiais, o lado econômico, né, relacionado à política, todos os acontecimentos que temos acompanhado no noticiário, demonstra que a volta do Senhor, que o dia do Senhor está próximo. Então todos nós sabemos que a volta do Senhor e sentimos está próximo. Isso é unânime entre os cristãos. Porém o Senhor faz uma advertência para nós, que é o versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Se você continuar lendo esses versículos aqui no capítulo 5, você vai ver que o Senhor faz uma advertência para não sermos como os da noite, que se embriagam com as coisas do mundo, né, que vive de uma forma distraída, não voltada aos acontecimentos atuais, mas ele faz advertência para nós sermos do dia, ou seja, aqueles que andam na presença do Senhor, que estão com ouvidos atentos, têm ouvidos de eruditos, e então percebe o falar do Senhor, porque o Senhor tem falado. Em Apocalipse capítulo 2 ele fala 7 vezes, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito, que é o próprio Senhor, diz às igrejas. Precisamos ficar atentos para ouvir e entender. Então ele fala para nós não dormir como os demais. O sono é algo que te pega de uma forma despercebida. Você está ali lendo um livro, atentamente, começa a vir o sono, né, na cama, você está fazendo sua leitura bíblica, e vem o sono, quando você vê, você está já caindo o pescoço e não consegue controlar. Ou então, se você está assistindo um programa na TV, você tira um cochilo ali, te pega de surpresa, quando você vê já passou uma boa parte do programa e você nem sequer percebeu. O que eu quero dizer é o seguinte, que ele vem de surpresa e te pega sorrateiramente, você não percebe. Você não se lembra qual foi a hora, o momento exato que você pegou no sono no dia de ontem, quando você dormiu, quando passou a noite. Por quê? Porque ele nos pega de surpresa. Então, o Senhor está fazendo essa advertência para nós. Olha, o dia está se aproximando da volta do Senhor. E qual é a condição em que você está para se apresentar ao Senhor? Né? Já é hora de despertarmos do sono. Em Romanos capítulo 13, no versículo 11, o Senhor fala exatamente isso. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Quem é que conheceis o tempo? Os filhos de Deus, o Senhor. Não sabe exatamente o dia, mas conhece o tempo da volta do Senhor. Sabe que está se aproximando. Fala, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ou seja, está mais próxima agora
do que quando recebemos pela fé o Senhor como nosso Salvador. Então já é hora de despertarmos do sono. E despertar para quê? Despertar para nós buscarmos o Senhor, crescer em vida e exercer a função principal nossa nesta terra, que é pregar o Evangelho, fazer Deus conhecido às demais pessoas. Olha, se o Evangelho chegou até nós, se eu e você que está ouvindo essa mensagem é cristão, foi salvo pelo Senhor, é porque o Senhor teve 1000 maneiras de fazer a sua salvação, seu Evangelho chegar até nós. Ou foi com folheto na caixinha do correio, despertou alguém para falar até nós, foi um jornal, um programa que ouvimos, ou um testemunho. O Senhor é um grande estrategista. Ele tenta de todas as formas fazer a salvação, o Evangelho chegar até o homem que está com o coração duro, envolvido com as coisas terrenas e se fecha para o Senhor, se fecha para o Evangelho. Então, a função nossa como cristão aqui na terra, a principal delas, é expressar o Senhor para que o Senhor, através de nós, chegue até outras pessoas. Essa é a nossa responsabilidade. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, Paulo diz: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. E por aí vai até o versículo 22. E o Paulo diz aqui nessa passagem que ele faz de tudo, ele faz de todos os meios possíveis ao alcance dele para alcançar as pessoas. Ele diz no versículo 22, fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos. Olha só, ele fez tudo e para com todos. Então ele demonstra que ele não fazia acepção, escolha de pessoas para pregar o Evangelho. Eu creio que Paulo ele estava na sua rotina diária, no seu ofício, no seu trabalho, ou estava viajando. Qualquer pessoa que se aproximasse dele, dessa oportunidade, ele pregava o Evangelho. Porque ele estava convicto e claro desta obrigação. Ou seja, desta função nossa aqui terrena, que é expressar o Senhor, pregar o Evangelho. Você e eu foi salvo pelo Senhor para que através de nós Deus possa alcançar outras pessoas. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, 5, o Senhor diz isso, que a vontade dele é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como vão ser salvos se não há quem pregue? Não é verdade? Em Romanos capítulo 10, versículo 14, fala exatamente isso. Como as pessoas vão ser salvas se não há quem pregue? Como invocarão o nome do Senhor, um nome que não conhecem, porque nós não falamos? Então, nós que somos filhos de Deus, nós não impedimos o trabalhar do Senhor, porque se o Senhor quiser, ele faz até as pedras falar, até uma mula falou a Balaão, ele pode usar. Mas hoje a palavra nos mostra que é o homem que ele deseja usar, é cada um de nós. Então nós fomos salvos para que através de nós a salvação que é o Evangelho de Deus possa chegar até outras pessoas. Nós precisamos despertar para isso. As pessoas que estão próximas de nós, no trabalho, família, se não orarmos, se não anunciar o Senhor a elas, se o Senhor voltar e elas não tiverem crido no Senhor e o recebido como Salvador, a palavra nos diz, a Bíblia nos mostra que elas irão para o que chamam de lago, a Bíblia chama de lago de fogo, pela eternidade. Você já imaginou, você está diante do Senhor no tribunal e você vê um ente querido, seu pai, sua mãe, seu irmão, um amigo que você ama muito, indo ao lago de fogo, ele olhar para você e dizer, você nunca falou para mim nada. Ou sequer oramos pelas pessoas que estão ao nosso redor. Se teu filho não recebeu o Senhor como Salvador e você não orar, não pregar o Evangelho a ele, para dar oportunidade do Senhor salvá-lo, se o Senhor voltar, ele estiver nessa condição, a Bíblia diz que ele vai passar a vida no lago de fogo, pela eternidade. Não sou eu quem digo. A palavra de Deus mostra isso para nós. A questão é se a gente crê ou não crê na Bíblia. Às vezes nós
tem alguns versículos que nós cremos, né? Tomamos com vontade. Quando é aquele que nos pega, que nos expõe, a gente fica meio assim, né? Às vezes não crê com tanta convicção, né? Mas a palavra de Deus toda irá se cumprir. O próprio Senhor diz isso, que nenhum tio ficará sem cumprir na palavra. Então, é isso, é a nossa função, pregar o evangelho. E Paulo, nesse versículo aqui, ele conclui no 22, fez de tudo para com todos, sem acepção de pessoas, por todos os modos, para que, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Às vezes nós queremos salvar todas as pessoas. Às vezes oramos, Senhor, salva as pessoas do meu trabalho. Tem 500 pessoas que trabalham lá na empresa. Senhor, salva todas as pessoas de Cosmópolis. Tem 60 mil habitantes. Não vai salvar todos. Paulo fazia de tudo para com todos que estavam ao seu redor, com o fim de salvar alguns. Se nós orarmos incessantemente, pregar o evangelho, e uma pessoa no seu trabalho, tem 500 trabalhando, se uma pessoa for salva por meio da pregação sua, já valeu a pena. Já valeu a pena. Imagina uma pessoa se livrar do lago de fogo, já valeu a pena. Eu não sei quantas pessoas assistem o programa aqui da igreja do programa Chamando Vencedores, da igreja em Cosmópolis, mas o nosso encargo aqui semanal é esse. Nós oramos para que o Senhor... eu vou dar um testemunho aqui sobre o programa Chamando Vencedores, algo que eu nunca falei aqui. Só os irmãos que se reúnem conosco sabem. Quando a TV Jaguari entrou no ar, houve um grande clamor aqui em Cosmópolis, né? Um anseio pela TV, ainda que através da internet, né? Mas todos receberam com muita alegria e se divulgou bastante. E nós fomos alguns divulgadores, né? Fizemos algum material e divulgamos a TV Jaguari. E havia o espaço para as igrejas pregar o evangelho, ter seu programa, enfim, servir o Senhor aqui. Mas nós não tínhamos esse espaço no início. E começamos, apenas tínhamos o sentimento e o coração de servir o Senhor. Falou, se o Senhor nos der uma porta, esse espaço lá no TV Jaguari, vamos ter um programa lá, vamos pregar o evangelho lá. Mas, e aí? Alguns irmãos, ninguém com eloquência, ninguém é apresentador, ninguém é palestrante, enfim, não temos esse dom. Mas com o coração fomos diante do Senhor. Se o Senhor abrir essa porta, iremos. E assim também oramos pela rádio, que, se o Senhor permitir, vai ter aqui em Cosmópolis, com o mesmo grupo da TV Jaguari, para que tenha uma porta aberta, porque somente essa TV e o diretor dela, o Gelson, tem um coração aberto para que, se houver uma rádio, concessão a ele, vai ter um programa evangélico lá, ele já me disse isso. Então nós oramos por isso. E aí, oramos, na reunião de oração, 2 vezes, 2 semanas oramos, sem sequer fazer qualquer contato com a TV Jaguari. Oramos numa sexta-feira, oramos numa sexta, depois oramos na semana seguinte, no sábado, toda a igreja reunida. Na segunda-feira, o diretor, o Gelson, ligou e pediu para me passar aqui na TV e falou, tem um espaço aberto, vocês aceitam? É ou não é porta que o Senhor abriu? Não fizemos nenhum contato com ele. Já havia muitos irmãos em Cristo que tinham programa aqui, apenas com o coração de servir o Senhor. O que eu quero dizer que o nosso encargo aqui é que a palavra que for pregada possa ser do Senhor, possa alcançar as pessoas para que Deus alcance as pessoas e falem ao coração delas e assim recebam a salvação ou edificação, caso já sejam salvas e já tenham o Senhor, sejam edificadas, para que possam receber o seu galardão, o prêmio de servir o Senhor. Tem muitos versículos que eu marquei aqui, mas por causa do tempo vai ser difícil compartilhar. Eu só queria encerrar compartilhando uma porção do capítulo 4 de 2 Reis, onde uma mulher viúva, chega até Eliseu e diz a Eliseu que um credor, o seu marido faleceu e que um credor dele o havia ido até a sua casa para cobrá-la. Então, os versículos diz, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhes serem escravos? Eliseu lhe perguntou,
que te havei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite sobre todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela os enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos seus filhos, chega mais aqui uma vasilha. Ela respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. O azeite tipifica o Espírito. No passado, no Velho Testamento, os sacerdotes eram ungidos com azeite. O primeiro sacerdote ungido no Novo Testamento é Jesus, ao ser batizado. Desceu sobre ele o Espírito Santo. O azeite tipifica o Espírito. Tem os versículos que mostram isso, mas não dá tempo de lermos. Ela disse a Eliseu, não tenho nada em casa, mas tem uma botija de azeite. Ele falou, pega as vasilhas vazias dos vizinhos e trazem. Quanto mais ela só tinha uma botija, mas ela encheu todas as vasilhas e ainda sobrou. Ela falou, traz mais vasilhas, seus filhos. Eles disseram, acabaram todas as vasilhas. O que quer dizer? Que o Evangelho, quanto mais nós pregamos, não é um depósito que você tem da palavra do Senhor que você perde, que esvazia. Quanto mais você fala do Senhor, quem mais ganha é você mesmo. O Senhor te dá graça. Quanto mais você prega o Evangelho, tem um coração de servir o Senhor, mais graça o Senhor dá. Ou seja, mais da sua vida, mais Ele enche o seu espírito com a vida de Deus. Então você dá e você recebe em dobro. Quanto mais ela enchia as botijas, o azeite não diminuía, o azeite não acabava. O Senhor multiplicou, encheu todas as vasilhas e ainda sobrou. Ou seja, você prega o Evangelho para os vizinhos, enche as vasilhas dos vizinhos. Os vizinhos não é só de residência, vizinho de trabalho, colegas vizinhos, pessoas que estão no seu dia a dia junto com você. Quanto mais você enche a vasilha, a alma deles de azeite, de vida de Deus, mais o Senhor enche você mesmo. Vai sobejando, você nunca perde, você é o que mais ganha. Essa é a função nossa, para que o Senhor nos chamou. Agora não é por esforço, é deixar o Senhor agir por meio de nós para alcançar outras pessoas. É a hora de despertar do sono. O Senhor está voltando. Essa é a nossa função principal. Pregar o Evangelho, servir o Senhor, para que a vida de Deus aumente em nós, o azeite aumente na nossa vasilha, e aí então podemos entrar no reino do Senhor para receber o galardão, o prêmio de reinar com Ele por 1000 anos. Que essa palavra possa te encorajar a mim e você a servir o Senhor, a pregar o Evangelho, porque já é hora de despertarmos do sono. Jesus é o Senhor.